A segunda parte da unidade letiva número 1 se intitula Os grupos a que pertenço. A vida em sociedade decorre num determinado tempo e lugar e organiza-se em grupos. Mas já te tiveste a pensar o que é um grupo? Podemos chamar grupo a um conjunto de pessoas que estão reunidas num espaço, por exemplo, como aqui na fotografia. Será que isto é um grupo mesmo? Ou será que um conjunto de pessoas que estão na rua, será que eles formam parte de um grupo? Eles são um grupo? Ou acrescentamos, será que podemos chamar grupo a um conjunto de rapazes e raparigas que estejam na mesma escola, na mesma sala, com o mesmo horário e professores? Ora bem, temos 3 modelos. Será que eles são mesmo grupos? Então, para responder à questão de que o que é um grupo, temos que perceber o seguinte. Primeiro, os grupos de que falamos aqui são conjunto de pessoas, ok? Anteriormente vimos 3 conjuntos de pessoas, mas não pode ser qualquer tipo de grupo de pessoas. Eles têm que ter, em primeiro momento, um objetivo comum, ok? Eles se juntam à volta desse mesmo objetivo. E depois, eles vão estabelecer entre si relações mais ou menos duradouras. Okay? Assim, como vimos anteriormente, o conjunto de rapazes e raparigas que anteriormente nos referíamos chama-se turma, um grupo de alunos, ou seja, um grupo de rapazes e raparigas cujo objetivo é aprender, cujos elementos se vão conhecendo cada vez melhor, podendo até tornar-se amigos. O grupo que estavam à espera do autocarro tem um mesmo objetivo em comum, pegar o teu carro, mas cada um tem uma individualidade, quer dizer, eu quero ir para o centro, eu quero ir para além do centro, e depois não são muito duradouras, vai durar o que dure a viagem de autocarro. Já pensaste nos vários tipos de grupos que existem? Há muitos grupos, há diversos tipos de grupos. Por exemplo, temos os escuteiros, temos o grupo da catequeses, grupos de pessoas que vão a catequeses, temos grupos de coro, temos grupos coro, conservatório de música, temos grupos de voluntários em torno a qualquer causa, bem seja ecológica, de ajuda aos sem-abrigo, tantos motivos que há para fazer voluntariado. Temos associações desportivas, clubes de natação, de futebol, de handebol, tanta coisa. E tu? A que grupos pertences? Pensa um bocadinho e faz uma lista desses grupos. O ser humano precisa de se relacionar com os outros. Precisamos dos outros. É difícil imaginar-nos a nossa vida sem ninguém à nossa volta. Portanto, juntamos-nos por grupos, de acordo com nossos gostos e valores. Atenção, há grupos que não escolhemos. Sabes qual é? Por exemplo, a família. Ou por acaso tu escolheste a tua família? Não, nasciste e pronto. Outro grupo que tu não escolheste? A turma. Geralmente, outras pessoas estabelecem, olha, tu vais para o quinto A, não, tu vais para o quinto B. É dizer, não escolho eu para onde vou. Mas há outros grupos que nós escolhemos. E por isso é importante e essencial saberem escolher bem os grupos, ok? Eu escolho ir ao clube de basquetebol, por exemplo, porque eu gosto desse desporto. Mas se não gostasse, eu não vou poder ir para lá. Mas atenção, isto porque, infelizmente, há grupos que se dedicam a objetivos deshumanos. Grupos racistas, grupos que provocam desacatos e violência sobre os outros, ok? Dentro da mesma escola, dentro dos grupos também há tendências a fazer coisas que não são devidas ou coisas que não ajudam as outras pessoas. Por isso é que a vida em grupo é fundamental para cada um de nós e é importante saber que devemos escolher com muito cuidado os grupos que vamos fazer parte. Mas será que é vantajoso fazer parte de um grupo? Pois sim, é. Vamos ver 3 vantagens. Primeira, diz aqui, o esforço e o trabalho de muitos obtêm melhores resultados que o esforço e o trabalho de um só.
Olha, isto é uma coisa básica. Imagina uma equipa de futebol. A equipa de futebol vai obter melhor resultado se o esforço é coletivo, mas se eles só se centram na individualidade de um, que cada um pode ter grandes qualidades desportivas, mas é a equipa toda que vai atingir o seu objetivo, não é individual. Então isto é muito importante. Um segundo aspecto, ou uma segunda vantagem, é que, por muito bons que sejamos em determinada área ou matéria, há sempre quem seja melhor que nós em outras áreas ou matérias. Eu não sou esperto, eu posso ser muito bom nas matemáticas, mas olha, em português, olha, aí tenho mais dificuldade. Então, isso é um elemento que nos fortalece trabalhar em grupo. E um terceiro aspecto, uma terceira vantagem de fazer parte de um grupo é que podemos enriquecer-nos mutuamente porque cada um ajuda ao outro naquilo em que mais precisa. Portanto, isto é importantíssimo. Nós nos enriquecemos mutuamente. São três vantagens de fazer vida em grupo, trabalho em grupo, viver em grupo. O funcionamento bom do grupo se dá assim de forma mágica, é só juntar-nos e pronto, funciona? Pois é necessário perceber duas coisas para que um grupo funcione bem, ok? Atenção, primeira questão, ou primeira coisa, primeiro elemento é que cada elemento seja transparente, verdadeiro, dando-se a conhecer tal como é. Portanto, eu não vou fingir o que eu não sou para ser aceitado pelos outros. Portanto, eu tenho que ser eu próprio, não tenho que imitar a ninguém, tenho que ser transparente, tenho que ser franco. E um segundo aspecto para o bom funcionamento do grupo é que cada elemento deve ser aceite tal como é. Ah, tu não és de determinada forma, tu não fazes parte do grupo. Não. Quando nós fazemos a fusão estas duas características, faz que o grupo funcione da melhor forma. Por isso, tu tens o direito de ser aceito pelos outros tal como és, ok? Primeira coisa. E, da mesma forma, deves aceitar aos outros. Não é só, olha, que eles não gostam de mim, eles não me aceitam. Ok, pode haver essas situações, mas tu também tens que ter a capacidade de aceitar os outros. Então, quando estes dois elementos estão presentes, os grupos vão funcionar de uma boa forma. Três aspectos que fazem da vida do grupo um espaço ideal. Primeiro, cada elemento é uma peça fundamental. Cada elemento é uma peça fundamental. E por isso tu és uma peça fundamental. Por isso, tu fazes falta no grupo. E atenção, quando tu és consciente de que tu fazes falta no grupo, tu tomas consciência de que tens que assumir responsabilidades e estar pronto a ajudar aos outros, sempre na fidelidade de atingir os objetivos que o grupo está a procurar, ok? Uma segunda questão é que os grupos de que fazes parte ajudam-te a crescer. Neles, tu contribuis também para o crescimento dos outros. É uma questão bidirecional. Os outros te ajudam a crescer com as suas sugestões, com as suas críticas construtivas, mas tu também ajudas aos outros, porque vais aportar aquilo de que tu também és capaz de dar. E um terceiro aspecto é que ninguém vive isolado. Todos partilhamos, não somos ilhas, só crescemos verdadeiramente na companhia dos outros. As regras são muito importantes para a vida dos grupos. Todos os grupos têm de ter regras ou normas para organizar a convivência entre as pessoas. Imaginem se assim não fosse. Imaginem os grupos aos que vocês façam parte onde ninguém fizesse caso das regras. Como seria o ambiente? Como seriam as relações entre as pessoas? Um caos, não? Uma loucura. Por isso, se assim não fosse, instalaria isso desordem. Por isso, é importante que perceber que as regras vão a contribuir para que se possa viver bem em grupo. Mas como é que se constroem as regras? É interessante isto, porque as regras, as normas ou leis que orientam a vida de um grupo, todas elas são o resultado de consensos numa sociedade. Alguém pode perguntar, o resultado de consensos, o quê?
que é esta palavra consensos. O que é que ela significa? Atenção, o significado da palavra consensos. A palavra consenso significa concordar, ok? Concordância de ideias ou de sentimentos. Portanto, um grupo vai concordar, vai acordar quais são as normas, quais são os elementos que nós devemos manter para poder viver juntos, o que é permitido, o que é proibido, ok? E isso vai permitir que uma sociedade funcione, que um grupo funcione. No caso, por exemplo, de um país, existe a Constituição da República, existem as leis que permitem o desenvolvimento do que cada um é responsável. E nos grupos, pequenos grupos, existem regulamentos, existem normas. Às vezes são normas, regras explícitas, portanto, estão determinadas, e às vezes existem uma série de normas implícitas, ok? Que as pessoas dão por conhecidas ou é a maneira de que o grupo funciona, ok? Também as escolas, enquanto organizações, precisam de algumas normas para que todos possamos viver em paz e harmonia, sem conflitos. Temos, pois, o regulamento da escola, ok? Portanto, o regulamento da escola vai definir os comportamentos considerados corretos e desejáveis. E, por outro lado, também vai determinar penalizações para os casos do não cumprimento das normas. No nosso caso, eu vou colocar um exemplo. Eu trabalho na escola dos salesianos e no website da nossa escola, vocês, aqui na parte dos documentos, vocês podem conseguir o regulamento interno da escola salesiana. Todas as escolas têm seu regulamento que vai precisamente estabelecer os lineamentos que são permitidos e aceitados para a convivência dentro da instituição educativa. Eu vou convidar-vos a procurar e ler uma história interessante. Ela chama-se Uma Terrível Sanção. Está no Manual de Moral do 5º ano, nas páginas 22 e 23. É uma história que fala precisamente de um conflito de não de haver transgredido as normas de uma escola e o que aconteceu a seguir. Convido-os a ver essa história, a ler.